E todo mundo se perguntou, como eu coloquei aqui no programa, ué, quem tem um contrato de 130 milhões de reais é a esposa do Moraes, mas quem era o interlocutor no WhatsApp do Daniel Worcaro era o Moraes. Então, de alguma forma, esse contrato, que é o que está em questão nesse momento, é uma questão muito importante. Servia para abrir portas e janela, literalmente, do Alexandre de Moraes para o Daniel Worcaro. O Moraes estava orientando de alguma maneira o Worcaro no dia da sua prisão, quando ele já estava sendo investigado, quando nós já sabíamos dos rolos do dono do Banco Master. Então essas são questões muito importantes. E é curioso, parece que o casal não combinou direito as alegações. Não sei se está tendo algum tipo de treta em casa, mas fato é que veio a manchete da Viviane Barcy de Moraes contradizendo o maridão. Vamos para a próxima. Aí é o que aconteceu nessa manhã, é o que está sendo analisado nesse momento, e segunda-feira esse programa é ao meio-dia, pega os fatos em cima do lance e a gente já vai analisando aqui. Mulher de Moraes quebra o silêncio e divulga detalhes do contrato com o Master. Escritório de Viviane receberia 129, aquele negócio que eu já expliquei, né, que na verdade é por volta de 131 milhões. A gente arredonda aqui para 130, banca em 3 anos, né? E a banca diz, olha só, que realizou 94 reuniões, fez 36 pareceres sobre diversos temas e contratou outros 3 escritórios para integrar equipe de trabalho. Então, assim, começando pelo final, o que a gente pensa quando lê que o escritório teve que contratar mais 3 escritórios para integrar a equipe de trabalho? Bom, que o escritório, portanto, sozinho não tinha condição de atender aquela demanda de prestar aqueles serviços advocatícios contratados. Precisava fazer um pool de escritórios, portanto, não tinha o porte suficiente, não tinha experiência suficiente ou não tinha a especialização suficiente. Dentro de todo esse contexto que a gente está avaliando, gera um pouquinho mais de suspeita. Por que um suposto banqueiro que está enrolado, cheio de problemas, sabe que a qualquer momento pode ser preso, porque ele sabe, dentro da cabeça dele, das falcatruas que fez. Ele vai escolher um escritório que não tem condição de oferecer todos os serviços, vai pagar uma fortuna para que esse escritório subcontrate outros. Ou será que é porque o escritório é da esposa de um ministro do STF, com o qual ele quer abrir uma janela, do qual ele quer algum tipo de boa vontade? E isso que a gente coloca aqui como questão é o efeito natural dessa tolerância, dessa permissividade para que juízes de tribunais superiores tenham familiares que atuem no Poder Judiciário, inclusive nos tribunais em que eles têm o seu cargo. Mas, ainda que não fosse só nos tribunais, porque o escritório da Viviane Barcy está negando que tenha causa no STF nesse contrato, é no Poder Judiciário onde ele tem influência. Aí eu lembro sempre a entrevista que eu fiz com a Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, em 2023, que está sendo relembrada pela imprensa, que ela fala do acasalamento perfeito, que a mulher fica com o poder econômico no escritório de advocacia e o marido fica com o poder político dentro do Poder Judiciário. Se não é ele a julgar especificamente, porque ele pode julgar o cliente da esposa desde que a esposa não assine o processo específico. Então já tem essa permissividade. Se não for ele, podem ser os seus aliados, aqueles sobre os quais ele tem influência. Ainda que não sejam os aliados da mesma corte, pode ser os aliados de outras cortes que eles ajudaram a emplacar no cargo, porque a gente vê as campanhas que os magistrados dos tribunais superiores, principalmente do STF, fazem nos bastidores, lobby em cima do presidente da República, para que indique os seus aliados, para que eles tenham mais tentáculos no Poder Judiciário. Então, se houvesse mais restrições a tudo isso, se houvesse preferência na escolha para os tribunais superiores de pessoas que não têm tantos vínculos, não têm esses vínculos, se houvesse um debate realmente específico para evitar esse tipo de desconfiança, a gente não estaria falando a respeito de tudo, mas eles querem tudo ao mesmo tempo. Eles querem poder dar palestra em evento, poder não revelar qual é o cachê, poder julgar o caso do banqueiro da empresa que patrocinou o evento, poder julgar o caso do cliente, das esposas, dos filhos, do sobrinho, etc. E não quer que você reclame. Se você criticar, você pode ser alvo do inquérito das fake news.
Aí não dá. Então é isso que está transbordando nesse momento. Porque você tem essa ambição de enriquecimento por parte de agentes públicos que não querem ficar restritos ao teto salarial, afrouxamento de regras e essa tolerância com esses caminhos cruzados que geram desconfiança da sociedade. Então vamos voltar ali para a matéria para justamente entrar num aspecto específico, que é da equipe jurídica do escritório da Viviane Barci de Moraes, ajudando a implementar o novo Código de Ética e Conduta do banco. E aí, vamos ver lá no site do Master que história é essa de Código de Ética. Tinha um sujeito que está preso agora, né? Quer dizer, pagou uma fortuna e entre os serviços prestados estava um código de ética para um banco absolutamente desprovido de ética na sua gestão, a gestão do Daniel Vorcaro. E aí você tem lá o manualzinho, olha só a capa. Eu evitei aqui botar os desenhos e tal, não sei quem é que fez, não quero entrar aqui na parte de animação ou de direitos autorais de algum artista que fez os bonequinhos, etc. Então vou botar só a logo, só o texto. Olha aí, Banco Master, Código de Ética e Conduta. Imagine, né? Você vê que tem toda uma discussão agora sobre Código de Ética. Esse aí é um dos exemplos, né? De que se a pessoa não tem caráter, se a pessoa não tem moralidade básica, não vale o que está escrito. Está lá escrito tudo muito bonitinho, mas a pessoa não cumpre aquilo. Então vamos ver a carta de abertura, mensagem da presidência, assinada embaixo por Daniel Vorcaro. Eu tirei ali só a parte da assinatura, porque tinha um monte de desenho e tal, para deixar aí só o texto, mas a presidência era dele. Olá, é com entusiasmo que apresento a você. O Brasil é piada pronta, né? O novo Código de Ética e Conduta do Banco Master e Controladas. Marco importante em nossa jornada de crescimento e consolidação como instituição financeira de referência no país. Aí fala da capacidade de inovar, adaptar as demandas do mercado, modelo descentralizado de governança, incentivo ao trabalho em equipe e desenvolvimento individual, sucesso vai além dos resultados financeiros. Agora tem essa frase que eu adoro. Atenção a essa frase. Ele se baseia, o sucesso, sobretudo nos valores e princípios que guiam nossas decisões e ações. Daniel Vorcaro, falando que o sucesso se baseia nos valores e princípios que guiam nossas decisões e ações. Se você pensar bem, errado não tá. A questão é que a intenção é fingir que os valores são positivos, que os princípios são bons, são morais. Mas, na verdade, o sucesso dele se baseia, sobretudo, nos valores absolutamente negativos, nos princípios absolutamente imorais, na absoluta falta de escrúpulos. De fato, quando você se comporta dessa maneira e percebe caminhos, brechas no sistema, no mercado de capitais, etc., para você conseguir enriquecer, você com essa falta de escrúpulos, portanto com esses valores e princípios errados do ponto de vista da moralidade, você de fato obtém algum sucesso. Não quer dizer que ele vá durar, porque eventualmente vão descobrir que você estava cometendo um esquema bilionário de fraude e você vai em cana, apesar de toda a proteção que você julgava ter, porque estava pagando aí um monte de gente com poder na República. Então é cômico, mas tem que mostrar, porque o Brasil é essa tragicomédia diária. A ética e a transparência, olha aí, não era uma coisa vaga. Ele estava falando como valores positivos. A ética e a transparência são pilares fundamentais para a construção de um futuro próximo e sustentável. E aí fala aí de todo cuidado com que esse código foi feito, etc., mas não cita a esposa de um ministro do STF. Vamos ver os créditos desse manual, porque são várias páginas bonitinhas, com ilustrações, etc., mas eu separei esses 3 prints. Esse é o terceiro e diz lá no final: responsável pelo documento, elaboração, área, compliance e recursos humanos. Revisão, jurídico, ESG, segurança da informação. Aprovação, diretoria executiva. Não tem crédito para o escritório da esposa do Moraes, para o escritório da Viviane Barci de Moraes. Tem um crédito genérico para o jurídico. Ela está querendo dizer que fazia parte desse jurídico, que teve muitas reuniões a respeito. Agora, você imagine ter de contar o número de reuniões, de videoconferências, de chamadas
para provar que você trabalhou efetivamente para alguém e alegar que você produziu dezenas de pareceres, opiniões e manuais para justificar uma remuneração mensal de 3.600.000 e tantos reais. E sabe o que está acontecendo nesse momento? O pessoal que é da área, o pessoal que entende do custo médio, vamos dizer assim, de honorários advocatícios, etc., está começando a calcular hora trabalho. E os cálculos que eu já vi, que eu já tive acesso, porque essa notícia saiu há pouco tempo, né? De repente, aos poucos, isso aí vai ser explorado, vai ser alvo de escrutínio no noticiário, por analistas, por especialistas, etc. Mas não está batendo, está muito caro. Você, mesmo num cálculo não conservador, que você bota lá naquelas 94 reuniões, que eles disseram ter até 3 horas, não sabe se as 94 tiveram 3 horas, mas de repente uma teve 3 horas, então chegava até 3 horas, né? As outras, de repente, foram uma conversinha mais rápida e tal, mas bota aí, vamos justificar. Se você calcular que tinha 15 advogados envolvidos, porque eles falaram na nota, não vou trazer aqui a nota inteira, que é longa, etc. Mas eles falaram que precisaram chamar 15 advogados para participar da equipe de trabalho. Então, se você calcula ali que na maioria das reuniões tinha 10, que outras tinha 5, ou mesmo que tinha 15 advogados, se você bota uma hora por remuneração por hora de trabalho, né? Hora barra trabalho, como se diz aí no jargão do mercado, num valor alto, acima da média dos advogados em geral que lidam com causas como essa. Se você multiplica pelas horas, se você multiplica pelas 94 reuniões, ainda assim já tem gente dizendo, olha, não está chegando no valor. Tudo isso somado, porque produção de manual por 130 milhões de reais, eu repito o que eu falei na semana passada. Tem coisas aí que estão me lembrando a discussão na CPMI do INSS, não estou fazendo nenhuma acusação de que é igual, de que as pessoas cometeram crime, nada. Eu estou só lembrando que a discussão é preciso tê-la como baliza. Foi principalmente quando o senador Sérgio Moro contestou as alegações do careca do INSS, porque o careca do INSS controla determinadas empresas que estavam fazendo negócios com empresas de familiares da cúpula do INSS. Portanto, existe uma suspeita de pagamento de propina naquele caso específico. Mas o que me lembra essa discussão são as alegações, que ele falava assim, não, isso aqui era para produzir manual, conteúdo educativo de aplicativo para aquelas pessoas. E você fala, bom, produzir isso aí é um livretinho de código de conduta. Não, você precisa de todo um aparato de 3 escritórios, 15 advogados, 94 reuniões, tantas horas aula, etc. Mas 130 milhões de reais. Quer dizer, não convence. Ainda não está convencendo. E ainda, vamos dizer assim, que tenha havido serviços prestados, é outro ponto que me lembra a discussão na CPMI do INSS. Porque você pode criar serviços menores do que o valor que está sendo usado para remunerar, para tentar dar ares de legitimidade a um contrato estabelecido. Mas esse contrato está servindo para remunerar outro tipo de serviço. Então é isso que é o motivo da desconfiança. Ainda que tenha havido... emitiu uns pareceres, deu umas opiniões, fez uns manuaizinhos lá, etc. Mas olha, 130 milhões, na verdade, o sujeito estava pagando isso, e esses serviços não valem 130 milhões. Então, possivelmente, isso aí era para comprar a boa vontade de alguém, etc. Então, essa é a suspeita que fica no ar e é o motivo pelo qual eles estão tentando se justificar. E, de qualquer forma, ainda que se suponha que houve serviços prestados, que o valor talvez, quem sabe, chegue perto, jogaram para cima, o Vorcaro topou, ainda que tudo isso, como é que o magistrado do Supremo Tribunal Federal estava falando no WhatsApp com o sujeito que estava sendo investigado no dia da sua prisão? Então a troca de mensagens complicou muito a situação do Moraes. Primeiro do ponto de vista moral, porque do ponto de vista criminal, de responsabilização,
afastamento, até de impedimento. A gente sabe que tem um monte de barreiras na República. Tem operação abafa, blindagem, pressão política, gente que senta impedido porque tem o rabo preso também. Mas, do ponto de vista moral, para começar, o sujeito estava lá falando com o cliente da sua esposa de uma maneira informal, sendo ele um juiz de corte superior, quando o cliente da sua esposa estava pagando uma fortuna para ela. Então, assim, o contexto é muito grave. Eu achei muito engraçado, ao longo do fim de semana, último comentário sobre esse ponto, que surgiram notícias dizendo, não, a PF não vê crimes nas trocas de mensagens de Moraes. Ora, como é que se dá uma declaração como essa, pensando um elemento específico, sem olhar o todo? Não é uma questão de ver crime na mensagem específica. As pessoas podem fazer uma alegação assim com muito boa vontade para atender o desejo do Moraes, para dizer, não, magistrado trocar mensagem com banqueiro, mesmo que seja no dia da prisão, mesmo que ele estivesse investigado, tá bom, pode até ser inadequado, mas não é criminoso, etc. Mas você não pode isolar isso, no caso que está sendo investigado, apurado e gerando comoção nacional, atenção da sociedade, você não pode isolar essas mensagens da existência do contrato com a esposa dele. São essas atitudes somadas, são esses fatos em conjunto que geram um problema, que é o Vorcaro estava querendo abrir a janela, a porta, querendo a consultoria do Moraes, querendo que ele bloqueasse alguma decisão da qual ele pudesse ser alvo. E para isso contratou o escritório da esposa do magistrado. Essa que é a questão que precisa ser apurada. É a hipótese. Mas todos os elementos que nós já temos disponíveis já são, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, absolutamente constrangedores se houvesse algum tipo de constrangimento entre os ministros do Centrão do STF. Mas é constrangedor para eles. Tira qualquer tipo de credibilidade que eles ainda pudessem ter com determinados segmentos. Então, a gente precisa falar aqui o português bem claro. Eu queria mostrar para vocês a reação, o que a esquerda também fez. Então, vocês estão vendo aí, blog petista, que o José Serra alcunhou como um dos blogs sujos, que tinha noticiado que o contrato de 129 milhões de reais da mulher de Moraes não existe. Isso foi publicado num blog petista em dezembro de 2025. Hoje, a esposa do Moraes está lá justificando os serviços prestados no âmbito desse contrato, sem questionar em momento algum a sua existência, reconhecendo, obviamente, que ele existe. Isso é para vocês verem que não dá para confiar em pseudo-jornalismo de militância política. Muita gente fica seguindo contas só dessas militâncias, seja da esquerda lulista, seja do bolsonarismo nas redes sociais, e é absolutamente manipulado, é absolutamente bombardeado por falsas informações. Então tá aí, fizeram uma matéria com o título falso, que está se revelando, que já se revelou há muito tempo falso, mas que está agora até confessado pela responsável pelo contrato. Vamos para o próximo? Aliás, não, produção, eu mandei um último aí, que olha aí, também outra ativista tinha postado, também de esquerda, também acostumada ali a passar pano para o pessoal do lulismo e para esse centrão do STF alinhado ao lulismo nos últimos anos. Contrato de 129 milhões de reais da esposa de Alexandre de Moraes não existe, disse essa ativista. Até evita aqui dar os nomes desses blogs, dessas ativistas, porque assim, são só exemplos de um coletivo que atua na propaganda de determinados grupos. Então, estava lá fazendo uma postagem longa, nem vou ler o resto aqui, o que importa é que é do nível do blog petista, dizendo que não existe, depois teve que reconhecer que existe e agora está lá na rede social, a mesma ativista, também não precisa mostrar, defendendo que, olha, ela explicou, está tudo muito claro, tudo correspondente aos valores e tal. Pode ser que daqui a uns meses, então, faça uma outra postagem para dizer, não, realmente houve um equívoco e tal. Quer dizer, é uma diferença, para vocês terem claro, entre a turma que está aí para disseminar as narrativas de interesse de um grupo político e aqueles que fazem jornalismo de verdade, os repórteres, os analistas que
andam de acordo com os fatos objetivos.